Na WWE, força é muitas vezes confundida com pura massa muscular. Mas a verdadeira força não se mostra apenas em quanto peso alguém consegue levantar, e sim em como esse poder é usado no ringue. Alguns wrestlers fazem o ringue tremer, outros quebram oponentes apenas com sua presença. Nesta lista, não se trata de hype ou encenação, mas de verdadeira dominância física. E começamos com um homem que fez história apenas com seu tamanho e resistência. O top 10 nos leva num gigante que provou, ao longo de décadas, que a verdadeira força não se desvanece. Top 10. The Big Show. Se houve um wrestler que foi abençoado pela própria natureza, foi The Big Show. Com quase 2,10 metros de altura e pesando mais de 170 quilos, ele era uma aparição que intimidava qualquer oponente antes mesmo do primeiro golpe. Mas sua força não estava apenas em sua massa pura, e sim na capacidade de usá-la consistentemente no ringue por décadas. The Big Show conseguia levantar homens que pesavam bem mais de 130 quilos, como se fossem sacos de areia. Seu chokeslam e o lendário KO Punch eram muitas vezes suficientes para encerrar lutas em segundos. Particularmente impressionante foi sua longevidade. Enquanto muitos gigantes foram cedo alcançados por lesões ou falta de agilidade, The Big Show permaneceu relevante por várias gerações. Ele esteve no ringue com lendas como Stone Cold Steve Austin e The Rock, e depois provou contra potências modernas que sua força não havia perdido nada de seu impacto. Mesmo quando os críticos o descartaram, ele surpreendeu com uma forma atlética que era difícil de acreditar para um homem de seu tamanho. No final, The Big Show simboliza uma forma de força que não é projetada para explosões curtas, mas para a consistência. Ele não era um monstro fugaz, mas uma prova duradoura de que a verdadeira força também pode perdurar no tempo. Mas ele era realmente apenas o 10º lugar, ou muitos subestimam até hoje o quão poderoso este gigante realmente era. Top 9. Big E. Basta um único olhar para Big E para entender por que ele está nesta lista. Seu corpo parece ter sido moldado em aço maciço. Cada movimento irradia energia bruta e força explosiva. Big E não é um gigante clássico, mas é exatamente aí que reside sua particularidade. Sua força parece concentrada, densa, quase comprimida. Já em seus primeiros dias na NXT, a WWE deixou claro que se tratava de um atleta que redefiniria os limites físicos. Seu famoso 5-count pin não era um truque, mas um sinal claro. Big E não apenas derrota oponentes, ele os esmaga. Mesmo fora do ringue, suas performances de treino sempre causaram espanto. Pesos que para outros wrestlers representavam valores máximos serviam-lhe apenas para aquecimento. Várias vezes, ele interceptou oponentes voando no ar e os atirou ao chão com aparente facilidade. Esses momentos não pareciam encenados, mas como demonstrações espontâneas de pura força física. Big E combinava força bruta com atletismo explosivo, uma combinação extremamente rara no ringue. O que realmente distingue Big E, no entanto, é o controle sobre sua força. Cada slam, cada movimento parece consciente e preciso. Ele não é um monstro caótico, mas uma potência com perfeita percepção corporal. É exatamente por isso que uma pergunta permanece aberta. Até onde Big E poderia ter levado sua dominância física se tudo estivesse focado apenas na força? Top 8. Bruno Sammartino. Numa época muito antes da pirotecnia, entradas elaboradas e mídias sociais, a força era definida de outra forma. Bruno Sammartino não era produto de grandes encenações, mas sim o resultado de trabalho árduo, disciplina e uma vontade inabalável. Ele personificava uma geração de wrestlers para quem o ringue não era um espetáculo, mas um lugar de prova. Sua força não surgiu de métodos de treinamento modernos, mas de anos de treinamento old school implacável. Foi exatamente isso que o tornou uma lenda viva. Fisicamente, Sammartino impressionava com feitos muito à frente de seu tempo.
Um supino de mais de 250 quilos era considerado quase desumano na época, mas para ele era uma realidade. Essa força bruta se transferia diretamente para o ringue. Oponentes pareciam sem força ao lado dele, mesmo que parecessem maiores. Sua dominância não foi uma fase curta, mas um estado permanente. Ele deteve o WWF World Heavyweight Championship ininterruptamente por mais de 2.800 dias e um total de mais de 4.000 dias em sua carreira. Recordes que permanecem inatingíveis até hoje. Mas a verdadeira força de Bruno Sammartino não estava apenas em seus músculos, e sim em sua consistência. Luta após luta, ano após ano, ele representou confiabilidade e superioridade física. Ele não era um mito, mas uma referência. E é exatamente por isso que a pergunta surge: um wrestler dessa velha escola ainda poderia existir na WWE de hoje? Top 7. John Cena. A partir deste ponto da lista, cada nome parece quase sobre-humano, e John Cena é o exemplo perfeito disso. Ao longo de 2 décadas, ele encarnou a imagem de um super-herói real no wrestling. Sua força nunca foi apenas uma afirmação, ela se manifestou em momentos que deixaram até fãs experientes sem palavras. O mais conhecido deles foi o instante em que Cena levantou Big Show e Edge simultaneamente para o Attitude Adjustment. 2 oponentes massivos, um único movimento, executado com precisão, sem hesitação. Uma imagem que ficou gravada indelevelmente na história da WWE. Mas a força de Cena era mais do que apenas trabalho muscular. Ela se nutria de disciplina, de uma ética de treinamento inflexível e de uma mentalidade que não conhecia desculpas. Ano após ano, ele voltava mais forte, mesmo após lesões graves. Essa dureza mental se transferia diretamente para o ringue. Cena não apenas conseguia levantar oponentes, ele conseguia desgastá-los, física e psicologicamente. Sua força muitas vezes parecia discreta, quase natural, mas era justamente aí que residia seu impacto. O que realmente torna John Cena único é a combinação de força física e vontade. Ele provou que a verdadeira força não existe apenas no momento de levantar, mas na constante capacidade de se reerguer. E é exatamente por isso que a pergunta permanece em aberto. A força mental é, no final das contas, talvez mais poderosa do que qualquer força muscular, por mais colossal que seja. Top 6. The Great Khali. Num mundo onde todo wrestler já parece acima da média, The Great Khali parecia ter vindo de uma dimensão completamente diferente. Com mais de 2,10 metros de altura e um peso superior a 150 quilos, ele não era um atleta que se pudesse simplesmente ignorar. Apenas sua entrada já alterava a atmosfera do ringue. Cada passo parecia pesado. Cada olhar era suficiente para semear dúvidas nas mentes de seus oponentes. Khali não precisava dizer nada. Sua presença falava por si. Sua força era bruta, primária e desprovida de qualquer elegância. Particularmente chocantes eram os momentos em que ele levantava e arremessava facilmente oponentes poderosos como John Cena, como se não tivessem peso próprio. Um único choque de seus membros grossos como braços podia mudar uma luta instantaneamente. Mas sua arma mais temida era o Khali Vice Grip. Quando suas mãos gigantes se fechavam ao redor do crânio de um oponente, parecia não haver escapatória. Até ícones como Batista, Kane ou The Undertaker se viam em sérios apuros. The Great Khali nunca foi rápido nem tecnicamente habilidoso. Mas ele também não precisava ser. Sua força residia no inevitável. Ele encarnava um tipo de poder que não é conquistado, mas temido. E é exatamente isso que levanta uma questão crucial. A força bruta e indomável é às vezes mais assustadora do que qualquer técnica perfeita? Top 5. Brock Lesnar. À primeira vista, o 5º lugar para Brock Lesnar parece quase uma contradição. Mas esta classificação não diminui sua força, apenas ressalta o quão extraordinários são os nomes acima dele. Brock Lesnar não é uma máquina de força comum, ele é uma força física da natureza.
Desde sua estreia, ficou claro que alguém não estava apenas entrando no ringue, mas o assumindo. Um único suplex bastava para arremessar oponentes como corpos sem vida pelo ar. Suplex City não era um termo de marketing, mas uma ameaça. O que diferencia Lesnar de muitos outros powerhouses é a combinação de força bruta, velocidade e experiência real de combate. Como ex-campeão do UFC, ele trouxe uma autenticidade que não pode ser treinada. Quando ele levantava homens como Big Show, Roman Reigns ou Braun Strowman, não parecia um show, mas controle total. Cada movimento irradiava dominância, cada ação transmitia a sensação de que a resistência era inútil. A força de Lesnar também reside no respeito que até os wrestlers mais duros sentem por ele. Ele não precisa de lutas longas, nem de muitas palavras. Sua presença por si só é suficiente para gerar medo. E é exatamente aqui que surge a pergunta crucial. Quando a força pura se funde com a verdadeira experiência de combate, surge então a forma mais perigosa de força que o wrestling já viu? Top 4. Cesaro. A verdadeira razão pela qual esta lista não avalia apenas tamanho ou peso corporal pode ser resumida em um único nome: Cesaro. Ele não possui a estatura imponente de um gigante, nem parece intimidador à primeira vista. Mas é exatamente isso que torna sua força tão surpreendente. Cesaro é a prova viva de que a verdadeira força não depende do tamanho corporal, mas do controle, da técnica e da eficiência física absoluta. Muitos wrestlers precisam de um pequeno salto do oponente no powerbomb, um momento de ajuda. Cesaro não precisa disso. Ele levanta seus oponentes apenas com sua própria força muscular. Seja John Cena, Sheamus ou até mesmo The Big Show, Cesaro os tirou do chão sem esforço visível. Seu famoso Cesaro Swing é mais do que apenas um movimento espetacular. Arremessar um oponente de centenas de quilos, dezenas de vezes em círculo, não exige apenas força, mas perfeito equilíbrio, resistência e controle corporal. Cada giro parece uma contradição física que acontece ao vivo diante dos olhos do público. Cesaro representa a força funcional em sua forma mais pura, sem exagero, sem ilusão, sem truques. Cada ação é real, cada movimento é controlado. É exatamente por isso que, no final, uma pergunta crucial permanece em aberto. Se a verdadeira força se manifesta de forma tão silenciosa e precisa, quantos subestimam até hoje o quão poderoso Cesaro realmente é? Top 3. Andre the Giant. Andre the Giant não era apenas um wrestler, ele era um fenômeno. Um homem que desafiou toda a noção do que deveria ser fisicamente possível. Com mais de 2,20 metros de altura e um peso bem superior a 220 quilos, ele parecia uma força da natureza viva. Quando André entrava no ringue, até o maior oponente de repente se sentia pequeno. Sua mera presença era suficiente para mudar completamente a dinâmica de uma luta. Nascido com acromegalia, uma condição que causa crescimento descontrolado, seu corpo deveria ter sido um limite. Mas André transformou essa carga biológica em pura dominância. Por anos, ele foi considerado praticamente invencível. Histórias sobre sua força ainda soam como lendas, mas muitas delas são comprovadas. Ele levantava vários homens simultaneamente, movia pesos que eram impossíveis para outros, e até forçou a WWE a providenciar móveis, veículos e estruturas de ringue especialmente feitos para ele. Mas o verdadeiro poder de Andre não estava apenas em números ou medidas, estava em seu mito. Cada golpe, cada movimento parecia definitivo. Em 1993, ele foi o primeiro wrestler a ser introduzido no WWE Hall of Fame, um símbolo de que existem figuras que vão além de títulos e vitórias. E é exatamente aqui que surge uma pergunta que permanece sem resposta até hoje. Pode haver novamente um ser humano cuja existência por si só já seja considerada força? Top 2. Braun Strowman. No caso de Braun Strowman, há pouca discussão. Mesmo antes de ele entrar na WWE,
Estava claro que não viria um wrestler comum, mas um homem cujo corpo foi criado para a violência bruta. Como ex-strongman, Strowman trouxe uma base física que se destacava mesmo entre os pesos pesados. Com mais de 2 metros de altura, construído como uma fortaleza ambulante, ele personificava uma forma de força que era imediatamente perceptível. Cada um de seus passos fazia o ringue tremer. Cada movimento parecia uma ameaça. O que diferencia Braun Strowman de muitos outros gigantes é a maneira como ele usa sua força. Ele não confia em truques ou jogadas táticas. Sua dominância é direta, brutal e intransigente. Quando ele enfrentou Brock Lesnar e levou a besta encarnada aos seus limites, ficou claro que 2 raras exceções da física humana se encontravam ali. Mas o momento que gravou o nome de Strowman indelevelmente na história foi a virada de uma ambulância real. Nenhuma ilusão, nenhum truque de câmera, apenas força humana. Seu Running Power Slam arremessava oponentes como brinquedos pelo ringue, enquanto seu corpo parecia insensível à dor. Braun Strowman não era um personagem, ele era um evento. E é exatamente por isso que a pergunta surge: quando a violência bruta se torna tão visível, é possível pará-la? Top 1. Mark Henry. Se a força alguma vez teve uma forma humana, então ela se parecia com Mark Henry. Na história da WWE, nenhum outro wrestler encarnou tão literalmente o título de World's Strongest Man como ele. Apenas sua aparição já transmitia uma sensação de inevitabilidade. Cada passo, cada movimento sugeria que ali não havia um show, mas uma realidade bruta. Seu finisher, o World's Strongest Slam, não era um truque espetacular, mas um ponto final brutal. Um único impacto era suficiente para deixar até os oponentes mais duros imóveis. Nascido em 1971, com mais de 1,93 metros de altura e pesando mais de 185 quilos em seu auge, Mark Henry não era um produto do acaso. Sua força foi forjada ao longo de anos. Já em 1992, ele representou o Siab-Manewa nos Jogos Olímpicos no levantamento de peso. Mais tarde ganhou medalhas nos Jogos Pan-Americanos e estabeleceu recordes de powerlifting, tudo sem equipamentos de suporte. Essas conquistas convenceram a WWE a contratá-lo em 1996 e construí-lo desde o início como o powerhouse definitivo. Por mais de 2 décadas, Mark Henry esteve no ringue com quase todas as gerações. Big Show, Kane, Shawn Michaels ou até The Undertaker tiveram que reconhecer seu poder. Mas sua verdadeira grandeza não estava apenas em números, mas em sua história. Quando jovem, ele conheceu Andre the Giant e tomou uma decisão que mudou sua vida. Ele cumpriu sua promessa. E é exatamente por isso que, no final, quase nenhuma pergunta fica em aberto. Quando se trata de força pura e comprovável, como alguém poderia seriamente questionar este primeiro lugar? A força na WWE tem muitas faces. Algumas são explosivas, outras intimidantes, algumas perduram por décadas. Mas poucos combinam força corporal, disciplina e legado tão completamente quanto esses homens. Se você gostou desta jornada pela história dos wrestlers mais fortes, então apoie o canal com um like e inscreva-se para não perder mais histórias. Pois as verdadeiras lendas nunca desaparecem, elas deixam marcas que permanecem.